1 Crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos, e Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Malaleel. Malaleel, pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. E os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Asquenas, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisa, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. E os filhos de Cã foram os antepassados que trazem o seu nome, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Seba, Havilá, Sarrata, Raama e de Sabteca. Os descendentes de Raama foram os povos de Sabá e Dedan. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, o qual se tornou o primeiro e grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, de Anã, de Leabe, de Nafito, Patrus, Cásulo e os de Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et, e eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebúsios, dos Amorreus, dos Gigásios, dos Édeus, dos Aquitas, dos Sínions, dos Abaditas, dos Emários e dos Ramáteus. Os filhos de Sem foram Elon, Assur, Arpaxade, Lud, Aram, Uz, Uu, Jeter e Meseque. E eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éder. Éder foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foi dividido, e o nome do seu irmão era Joctan. Os descendentes de Joctan foram os povos de Almoda, de Selefe, de Hazar, de Gera, Adonirão, de Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. A linha de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Éder, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adibe, Mibsão, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema,
Jetor, Náfis e Quedema. Abraão teve uma concubina chamada Queturá, e ela lhe deu 6 filhos, e o nome deles foram Zinra, Joksam, Medan, Midian, Isbaque e Sua. Joksam foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedan. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abda e Eldan. Isaque, o filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. E os filhos de Esaú foram Elifas, Roo, Jeus, Jalam e Corá. Elifas foi o antepassado das seguintes tribos: de Tema, Omar, Zefo, Gaitan, Quenas, Tina e de Amaleque. Ruo foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Mizar. Os primeiros moradores de Édom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotan, que foi o antepassado dos grupos de família de Hori e de Oman. Lotan tinha uma irmã que se chamava Tina. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvan, de Manaate, de Ebal, de Sefo e de Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, de Aías e de Ana. Ana foi pai de Dixon, e Dixon foi o antepassado das famílias do grupo de Renon, Isban, Icam e Queran. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilam, Zavan e Jaacan. Diza foi o antepassado dos grupos de família de Uziarã. Então os seguintes reis governavam as terras de Édom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Bela, o filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, o filho de Zera, da cidade de Bozar; Rosan, da região de Tema; Haddad, filho de Bedad, da cidade de Abite. Ele derrotou os medianitas na batalha na terra de Moabe; Sanla, da cidade de Masreca; Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates; Baal-Hanan, o filho de Acor; Haddad, da cidade de Pau. O nome da mulher dele era Netabel, que era filha de Matred e neta de Misabe. O povo de Édom estava dividido nas seguintes tribos: Tina, Alvan, Jepete, Olibama, Elá, Pinon, Quenas, Tema, Bibsar, Magdiel e Irã. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias.
E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?